review do Gradiente Model 120, um amplificador integrado dos anos 70 fabricado no Brasil, que eu estou usando como o sistema de áudio do meu quarto, do meu computador, e entre outros dispositivos que eu tenho aqui. Então nesse vídeo eu quero explorar quais são as minhas expectativas desse amplificador, quais são meus objetivos com esse sistema de som, falar um pouco sobre as especificações técnicas do aparelho em si, e também tentar demonstrar um pouco como ele está me servindo e o quão satisfeito, no caso, eu fiquei com o produto. Esse amplificador é um pedaço da história do som brasileiro, né? Então é um amplificador querido de muitos, então é bem importante falar sobre ele de uma forma imparcial e com cuidado e atenção, né? Então espero que vocês apreciem este vídeo. No site audiorama.com.br, cujo link vai estar na descrição, é possível ler todas as especificações detalhadas desse amplificador. Eu obviamente não vou fazer isso em voz alta porque ninguém vai querer escutar isso, você pode pegar lá e ler se tem interesse. Mas o que é interessante saber é que a potência dele por canal é de 32 watts se você estiver usando 8 ohms de impedância ou 38 watts se for 4 ohms. Então essa impedância de saída pode ser de 4 a 16 volts. Ele é um amplificador bivolt, ou seja, você pode plugar em 110 ou 220 volts, 120 na verdade, 120 ou 220 a 50 ou 60 Hz. Então qualquer linha elétrica residencial que você tiver disponível aí, você vai conseguir ligar ele sem nenhum problema. O consumo dele é de no mínimo 10 watts sem sinal até 130. E as dimensões são 38 cm de largura, 15 cm de altura, ele é um pouquinho mais alto do que alguns outros equipamentos dessa época, e 30 cm de profundidade. No geral ele é um equipamento bastante compacto para esses padrões de hi-fi, ele cabe tranquilamente no seu rack, ou se você for usar um hi-fi bookshelf, né, em cima da mesa, por exemplo. Pesa 10 kg e o ano de fabricação é 1978. No painel traseiro dele, você pode ver uma foto, inclusive, do painel traseiro no site Audiorama. Ele tem, ele pode ter dois sistemas de caixa de som, então você pode ter 4 caixas de som ao mesmo tempo, o sistema A e o sistema B. Esse sistema você pode selecionar com uma chave, depois eu vou mostrar todos os controles do painel dele. Então é muito interessante se você quiser, por exemplo, sonorizar 2 ambientes ao mesmo tempo, você pode ter 2 sistemas de caixas ligados nele. Você não tem como, por exemplo, controlar individualmente o volume dos sistemas, mas você pode escolher quais ficam ligados ou não. Ele também tem um sistema de tomada se você quiser fazer daisy chain, né, ligar outros equipamentos de som, outros equipamentos nele. Eu pessoalmente não recomendo porque eu percebi que essas tomadas não são aterradas, então você vai levar choque quando encosta em qualquer coisa que esteja ligado nele desse jeito. Ele também tem 2 entradas de tape deck, sendo uma delas aquele formato diferente. E também tem 2 entradas, na verdade, ele tem 2 entradas de tape deck, uma delas é aquele que parece um XLR, mas não é um XLR, eu não sei exatamente o nome disso. E ele também tem entradas fono, então você pode ter cerâmico ou magnético. Então, se eu não me engano, isso é uma funcionalidade que é até bem rara nesse tipo de aparelho. Você poder plugar fono cerâmico nele. E ele também tem entrada para tuner e aux, que na verdade são a mesma coisa. São as entradas RCA na quais você pode plugar qualquer equipamento que você quiser. Você pode ligar um CD player, um computador, um DVD, um Blu-ray player, qualquer coisa. Você inclusive tem umas chavinhas ali para você configurar as configurações do seu pré-amplificador de fono. Então no caso ele é um sistema bem completo, ele não tem muitas entradas. Por exemplo, o Model C60 tem entrada de microfone, mais algumas outras, mas é o suficiente para você usar como som para ouvir música, para ligar seus aparelhos sem nenhum problema. Então vamos dar uma olhada no meu sistema que eu tenho aqui. A gente tem aqui o Model e plugado nele está o meu computador. Ele está plugado direto saindo da placa dele num cabo P2 RCA que vai ali atrás. Eu não vou virar agora porque está todo já organizado meus cabos.
Então eu uso ele basicamente para isso. Essas são as minhas principais necessidades. Eu quero um dispositivo para reproduzir meu computador, meu PlayStation 3 às vezes, que ele tem umas funções de media player. Eu gosto de ouvir os sons dos meus jogos com qualidade. O sistema de caixas que eu estou usando não é o sistema dele, não é um sistema ideal para ele, entanto que eu não posso botar muito mais do que uns 40, 35% de volume sem distorcer. Mas é umas caixas da Philips, elas são, acho que de mini system, são 6 ohms de impedância. São caixas muito boas para o que elas são, e eu preciso que elas sejam pequenas assim, porque eu não tenho muito espaço. A localização delas aqui embaixo também não é a ideal, acaba fazendo muito grave. Então eu tenho que dar uma cortada às vezes no grave e aqui no controle de grave. Mas no geral é uma qualidade que já está me satisfazendo para as minhas necessidades. Obviamente, se você tiver uma caixa Master 66 da Gradiente, que é a caixa original que era usada normalmente com esse modelo, você vai ter uma experiência bem mais interessante. Então, as minhas principais necessidades são ouvir música, flex, por exemplo, MP3, CDs com qualidade, e jogar. Eu gosto de ouvir som de jogos, eu tenho uma paixão pelo áudio dos videogames, principalmente retrô. Então, uma das coisas que eu quero fazer é poder vir aqui no Fubar e ouvir as minhas musiquinhas. Eu vou botar uma que eu mesmo fiz para não levar strike do YouTube. Essa música que eu coloquei nesse volume já dá para incomodar os vizinhos, tá? O volume tá aqui mais ou menos. Vocês podem ver que tem um indicadorzinho acrílico que mostra aonde tá o volume dela, e já é um volume assim que já faz dar uma vibradinha nos móveis aqui, já é um volume bem legal para ouvir música. Então vamos falar um pouco sobre os controles desse amplificador. Você tem obviamente o controle de volume. O amplificador que eu tenho aqui está num estado excelente, tanto que ele tem essa rodinha de acrílico que muitos que eu vejo por aí na internet para vender não tem, que é muito comum quebrar essa rodinha e tal. A serigrafia dele está quase perfeita, ela tem algumas falhas, por exemplo, aqui nessa região aqui do on-off, aqui já está bem apagado, mas no geral dá para ler praticamente tudo. Então, desculpa, minha câmera não foca direito, câmera de celular, mas os controles, então você tem o volume, esse aqui seleciona a fonte, então você pode vir do fono, que seria se você tivesse um toca-discos, e o tuner e aux, que são basicamente as duas entradas de RCA que você pode plugar o que quiser nelas. Aqui você tem o controle de balanço, você pode escolher se vai para a caixa da esquerda, direita ou em estéreo. Se você quiser transformar seu som em mono, você tem essa chave. Eu gosto de ouvir estéreo, vou deixar ela sempre para cima. O high cut é um corte de agudos, então é meio difícil demonstrar com o microfone do celular, mas se você sente que tem muito agudo irritando, por exemplo, no som, você pode tirar tanto com essa chave de high cut como no controle de agudos aqui, que na verdade no meu caso é o contrário, eu tenho que botar bastante. Felizmente essas minhas caixas têm um tweeterzinho legal, mas por causa de onde elas estão, o grave prevalece muito, então é uma chave que eu não uso nunca aqui. E outra chave é esse loudness aqui. Essa chave ela basicamente dá um boost nas frequências de grave e agudo, e dependendo da música fica muito legal. Eu gosto muito de usar ela em músicas mais antigas, que a mixagem era tinha um pouco menos de volume nas coisas. Eu acho que fica muito legal para dar uma encorpada no som. Então espero que a câmera tenha dado para ter uma noção da diferença. Aí ele tem um equalizador de 2 bandas aqui, você pode controlar o grave ou o agudo. No caso, o que eu estou fazendo é quase cortar o grave, deixar bem pouquinho e dar uma reforçada nos agudos. Se você for um audiófilo e você tem um som fodalhão, você vai provavelmente querer deixar tudo no meio, para não interferir com a equalização original da música.
Infelizmente, como eu tenho certas peculiaridades sobre o meu sistema de caixas, eu tenho que dar uma mexida. Obviamente você pode usar um equalizador gráfico, você pluga ele nessas entradas de tape deck e você pode usar a função de monitorar a gravação do tape, por exemplo, para ouvir o som passando pelo equalizador gráfico, né? É o que muita gente faz. Então, isso serve tanto para ligar tape, você pode ter dois, quanto para ligar equalizador. Então, você pode, por exemplo, ter um tape aqui, um equalizador aqui. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi é isso. E você pode, se você tiver um tape de 3 cabeças, daqueles que dá para monitorar enquanto grava, você pode trocar entre ouvir o som que está saindo do tape ou o da fonte original, que está plugado no seu amplificador, para você ter então um loop, né, de alimentação de gravação com o seu tape deck e ouvir se os níveis de gravação, se o volume está tudo certinho e tal. Então ele tem essa funcionalidade. Aqui ele tem uma saída P10 para fone de ouvido. Então, se você quiser plugar seus headphones, eu não tenho nenhum headphone decente aqui, só tenho os foninhos de celular. Então fica meio ruim ligar nesse aparelho, eu prefiro ligar direto no computador se eu for ouvir com fone de ouvido. E aqui é onde você escolhe o sistema de caixas. Então você pode ter o sistema A, que é o que eu estou usando, que é o único que eu tenho aqui. B, se você tiver outro conjunto de caixas, os dois juntos ou desligado. Se você estiver ouvindo no fone, por exemplo, você vai querer desligar seu sistema de caixas. Eu acho que é basicamente isso que dá para falar sobre os controles. Ele é bem simples de operar, ele não tem controles muito complexos, ele não tem, por exemplo, controle de médio, que na verdade seria uma coisa muito legal de se ter, mas como eu não tenho equalizo no computador, eu uso para ouvir música, por exemplo, eu uso esse player, o Fullbar 2000, que ele tem um equalizador excelente, inclusive ele é o melhor player para ouvir arquivos FLAC, por exemplo, para converter arquivo de CD para FLAC, fazer captura de outras fontes sem perda de qualidade. Ele é um player de música excelente. Então a minha outra necessidade seria joguinho. Então eu vou falar sobre isso agora.